o coração de aprender mais a palavra de Deus, mas não sabe por onde começar. Eu escrevi um livro que se chama Entrando no Quarto da Teologia. A palavra teologia é a palavra que significa terra de Deus. Hoje eu estudo de Deus, eu estudo a palavra. E para você que está aqui a primeira vez, se você não tem o livro, eu queria te presentear com ele. Então, a Angélica, minha esposa, vou passar para você. Quem não tem, falta. Da sua mão, ela vai passar ali, eu vou esperar ela passar, para a gente fazer a leitura desse texto, que é do capítulo 12 de Romanos. Espero que seja útil para o seu crescimento espiritual. Espero que Jesus possa usar esse material na sua vida, tá bom? É um presente para você que a gente está dando. Comece a ler, tem algumas coisinhas que você pode achar difícil, mas avança, eu tenho certeza que o escopo da palavra de Deus você vai entender, e isso vai ser muito importante para as demais coisas começarem a abrir a sua mente quando você estudar a palavra, tá bom? Vamos fazer a leitura então de Romanos capítulo 12. Se você está com o seu celular, o aplicativo da Bíblia, ou então a sua própria Bíblia mesmo, ou então o telão, verso de número 1 diz assim: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pense de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada um está ligado ao outro, e temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use esse dom de acordo com a fé que Deus lhe deu. Se alguém tem o dom de servir, que sirva. Se é de ensinar, que ensine. Se é de encorajar, que encoraje. Que assim o faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que assim o faça com alegria. Só mais uma parte, verso de número 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos fazer uma oração? Ore comigo. Por favor, pega um copo de água depois. Senhor, nós queremos orar e pedir, fale conosco nesse dia. Está escrito que a Tua palavra é como uma semente, o nosso coração, ó Deus, é uma terra. E eu te peço que seja uma terra fértil, para que essa semente possa produzir crescimento. E nesse crescimento, Senhor Deus, haja também a base, as raízes possam se aprofundar na terra. E também, ó Deus, que as folhas comecem a crescer, os frutos comecem a se desenvolver. A nossa vida, Senhor Deus, comece a ser transformada pelo Teu poder. Aquilo que nós não podemos fazer, nós invocamos o Espírito Santo para que Ele faça. Senhor, eu te peço que nesse dia de hoje o Senhor tire do nosso caminho tudo aquilo que puxa a nossa vida para trás, para os lados. Pai, em nome de Jesus, maior é o Senhor do que qualquer coisa que exista nesse mundo. Por isso está escrito que nós já somos mais do que vencedores. E está escrito, quem poderá vos separar do amor de Deus? Nem anjo, nem demônio, nem morte, nem vida, nem espada, nem peste, nem fome, nem praga, nem nudez, nada nos afasta do teu amor. Assim está escrito e assim nós cremos, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Maior é o Espírito de Deus
que está em nós do que o espírito, que muitas vezes é mal, que alguns deixam habitar dentro de si. Por isso, nessa noite, nós te pedimos que o Espírito Santo fale conosco, nos abençoe, nos encha da sua presença, que o Senhor coloque sobre nós essa graça que vem do céu. Muito obrigado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo. Romanos é uma carta, e essa carta foi escrita para uma igreja. Quem fundou essa igreja não foi o apóstolo Paulo, ele nunca esteve em Roma para pregar e fundar uma igreja. Essa carta chegou até Roma através de um emissário que Paulo levou até lá. O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas do Novo Testamento, e todo mundo sabe disso, as pessoas que acompanham a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta enquanto ele estava na sua terceira viagem missionária. A Bíblia diz que ele fez 3 grandes viagens missionárias. Uma está direcionada para a região da África, outra da Ásia e outra da Europa. O apóstolo Paulo, ele andou em todo o mundo conhecido da época dele, que foi 2000 anos atrás. Lembre-se que ele está ali pouco depois de Jesus. Então, através de barcos, através de andar a pé, de animais, ele rodou o mundo inteiro antigo falando do Senhor Jesus. E quando ele escreve, então, Romanos, ele escreve o livro que a gente pode dizer é o livro mais importante do Novo Testamento, porque aqui ele sintetiza o que é a fé cristã. A verdade é que o período mais negro que a igreja cristã teve na história, desde que Cristo partiu, foi do século V até o século, mais ou menos ali o século XVI, porque nesse período as pessoas começaram a esconder a Bíblia. A Bíblia só se tinha ela em latim, e as pessoas não tinham acesso a ela, então, na sua língua materna. Com isso, então, nessa época, a igreja sofreu um período de escuridão muito grande, porque as pessoas que tinham domínio, então, das escrituras, que as pessoas não tinham, eles começaram a fazer coisas muito erradas, como, por exemplo, vender salvação, chamado de indulgências, né? Eles começaram a vender também passaporte para o purgatório, para que as pessoas que morreram pudessem sair mais rápido de lá. Então, assim, muitas coisas foram feitas para que as pessoas pudessem enriquecer a igreja que veio ali do século V até o século XVI. E foi um período muito escuro na história, mas graças aos monges que existiram nessa época, a palavra de Deus foi conservada, até que no século XVI, do 15 ao 16, um homem leu a carta de Romanos, e no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: o justo vai viver da fé. E isso abriu os olhos dele, porque as pessoas até então, quando elas pecavam, elas se puniam, elas se batiam, elas se flagelavam para ver se o pecado que elas cometeram era expurgado. E mesmo eles se batendo, essas coisas todas, a consciência continuava culpada. Então, desde que esse texto foi lido e Deus trouxe essa iluminação para esse homem, a situação mudou. Esse homem, que chamava Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano, então ele traduziu a palavra de Deus para o alemão, ele era alemão, e a palavra de Deus, então, ela foi traduzida para todas as pessoas, e através, então, da carta aos romanos, a Bíblia começou a chegar para as pessoas, e aí nós começamos a viver uma era onde o dinheiro já não era mais presente na igreja. Infelizmente, a gente vive um tempo agora em que talvez a gente precisasse de voltar, né, ao século XV, XVI, porque infelizmente a maioria das igrejas elas só falam de dinheiro o tempo inteiro, e é por isso que as pessoas elas não querem mais sair de casa para estarem nas igrejas. Isso é muito ruim. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando ele escreve o capítulo 12, ele tem uma coisa bem clara na mente dele para nos ensinar, porque do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está falando sobre doutrina.
Primeiro ele prega teologia, ele ensina as pessoas, e depois ele vai para a parte prática. E a parte prática começa no capítulo 12. Isso é fundamental, porque simplesmente ficar aprendendo teorias e não ter prática não faz sentido. Então ele começa a prática no capítulo 12. No versículo de número 1 ele vai dizer o seguinte: meus irmãos, eu peço pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. No Antigo Testamento, quando a pessoa pecava, ela tinha que levar um animal até o sacerdote, e esse animal ele precisava morrer, e o sangue que ele derramava, então, justificava a pessoa que tinha pecado. Paulo está dizendo, então, que ele está rogando aos irmãos, né? Eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. Ele não está falando sobre nós derramarmos o nosso sangue, mas ele está falando sobre o nosso corpo ser usado como instrumento para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar sobre isso em Coríntios também, que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer que dizer em Efésios capítulo 5, no verso 19, que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito Santo. A Bíblia não diz que a bebida é o pecado, mas a embriaguez é, porque a embriaguez te tira, certo, da capacidade do autocontrole, a falta de domínio próprio, ela é um pecado, faz com que você então não consiga oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, certo, a Deus. E Deus espera isso de nós. A verdade é que nós esperamos que Deus cuide de nós e nos abençoa. O que Paulo vai nos propor aqui no capítulo 12 é o seguinte: o que Deus tem para dar para vocês, de fato, Ele vai dar. Porque está escrito em 1 Efésios 1, versículo 4 e 5, que todas as bênçãos de Deus já foram liberadas nas regiões celestiais. O Senhor Jesus, quando Ele morreu, ressuscitou, Ele liberou as bênçãos nas regiões celestiais. Todavia, a maioria das pessoas, quando elas têm acesso àquilo que o Senhor Jesus dá, elas não têm a sabedoria para conservar aquilo que Deus dá. O grande problema não é chegar a receber algo de Deus, mas é continuar mantendo aquilo que Deus dá, entende? O Senhor nos dá saúde, manter essa saúde é que é o problema. Deus, Ele nos dá pessoas boas para andarem com nós. O problema é a gente manter essas pessoas e não descarregar, né, toda a nossa fúria, às vezes, em alguém. Deus nos dá uma família, depende de como você vai lidar com isso. Então, a verdade é que Deus, Ele jamais tem problema em cuidar de nós e nos abençoar. Todos aqueles que chamam Deus de Pai, de Jesus Cristo, e entendem que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, já têm acesso a todas essas bênçãos. Agora tem uma coisa, Tiago ele vai dizer o seguinte: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá de bom grado. Nosso problema é a falta de sabedoria, porque sem sabedoria a gente recebe, mas não consegue reter. Em Ageu, sabe o que diz? Diz assim: muitos de vocês recebem, vocês não está faltando dinheiro para vocês. O problema é que falta sabedoria, então todo o dinheiro que vem para vocês é como se caísse uma sacola furada. Vocês põem na sacola, mas ela está furada, cai tudo. É como areia que você pega pelas mãos e sai pelos dedos. Você pegou, mas você não soube como, né, conservar aquilo que está nas suas mãos. O nosso corpo deve ser apresentado, então, para a glória de Deus. Essa é a questão. Como você tem usado, né, aquilo que Deus te deu, que é o corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas elas acham que o cristianismo despreza o corpo. Essa não é uma doutrina cristã, essa é uma doutrina, na verdade, gnóstica. Os gnósticos, né, até os filósofos do passado, eles achavam que o que valia mesmo era o quê? O espírito, a mente. O corpo não, o corpo ia acabar e ser comido, não. A fé cristã diz que se nós partíssemos agora, a Bíblia diz, aqueles que creem em Jesus, imediatamente teriam a sua alma diante de Deus e o seu corpo, sim,
ia voltar para o pó. Mas quando Jesus voltasse pela segunda vez, o nosso corpo ressuscitaria de uma forma gloriosa como Jesus, e assim o nosso corpo estaria junto com a nossa alma novamente. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia valoriza muito a questão do corpo. Então, isso é muito importante para que a gente entenda que Deus, Ele está sim preocupado com a forma como nós nos comportamos aonde quer que a gente vá. Então, isso é muito importante. Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional que vocês prestam. Prestar um culto racional a Deus, então, de fato você entender que você tem uma mente e você tem a capacidade de agir da forma como você quiser. Então, a gente joga muitas vezes a culpa dos nossos problemas para Deus, né? A gente pensa que Deus tem que resolver, mas muita coisa está em nós, né? Eu já passei por muitos casos de aconselhamento, onde as pessoas, elas diziam assim, pastor, não está dando certo, porque Deus não quer. Eu falei, mas como assim Deus não quer? Como que Deus falou que Ele não quer? Não, porque está dando errado, Deus não quer. A verdade é que as pessoas, elas colocam a bola para Deus. Eu lembro, várias vezes já aconteceu isso, de pessoas que, quando quiseram sair da igreja, por algum motivo, não importa o motivo, aí as pessoas, elas chegam assim, pastor, Deus está me dizendo para sair da igreja. Eu digo assim, como é que funciona isso de Deus estar falando? Ele falou para sair da igreja, né? É muito fácil a gente transferir a responsabilidade. Foi o que aconteceu quando Adão e Eva pecaram, né? Adão, cadê você? Você está escondido. Deus desceu para falar com ele. E aí ele disse, Senhor, eu pequei, mas foi Eva que me deu o fruto. Ela que foi lá, deixou o diabo falar e pegou o fruto. E aí Eva disse, mas foi a serpente que me enganou. Então você vê essa transferência de responsabilidade. E aí você vê então Paulo, né, nos mostrando que nós precisamos, né, raciocinar e tomar a responsabilidade pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, porque cada um, né, vai viver daquilo que faz. Isso que a Bíblia diz, quem planta, colhe. A Bíblia diz que se você comer uvas, né, é o seu dente que vai embotar, não o dente dos seus pais. Se os seus pais comerem uvas e os dentes dele ficarem embotados, não é você que vai pagar por isso. Então, esse negócio de, acho que estou preso numa maldição hereditária, isso é uma grande mentira que se espalhou pela igreja. A verdade é, o dia que você crê em Cristo Jesus, a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para você. Você não está vivendo debaixo de algum tipo de maldição que teve na sua casa ou na sua família. O que está faltando para mim e para você é esse reconhecimento de que Cristo Jesus, Ele já entrou na nossa vida, mas nós precisamos ainda continuar nos esforçando para que o nosso corpo seja movido segundo a vontade dEle. O texto vai dizer o seguinte no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem a mente de vocês, para que vocês então possam contemplar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Todo mundo está procurando a vontade de Deus. Só que essa vontade de Deus, ela só vai ser achada da seguinte forma. O que ele está dizendo não se amoldem à forma de pensar. Qual é a forma de pensar? O mundo faz hoje em dia o que Isaías disse que não poderia ser feito. Isaías 5, verso 20. Não chame o doce de amargo, o amargo de doce. Não chame a luz de trevas e as trevas de luz. Então, não seja uma pessoa que simplesmente, né, relativiza tudo. O que é certo, o que é errado. E nós podemos saber isso pelas Escrituras. Então, não adianta a gente tentar mudar os parâmetros. Todo parâmetro que é mudado, de alguma forma existe uma consequência. Pois bem, então, todos nós enxergamos a vida por um óculos, né? Sempre que você está olhando para qualquer coisa na sua vida, por exemplo, quando você quer enxergar como é que funciona relacionamento, namoro,
Casamento, maternidade, paternidade. Existe um óculos que você usa. Esse óculos pode ser a forma como você aprendeu a lidar com filhos através dos seus pais, pode ser através de cursos que você fez e que abriram a sua mente, você usa isso. Pode ser através das muitas experiências que Deus te deu, de conhecer novas culturas e coisas nesse sentido. Nós enxergamos o mundo através de óculos que nós temos. Isso se chama cosmovisão. É uma forma de enxergar a vida. E isso vai determinar se você vai compreender e vai alcançar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O que a gente precisa entender, então, é que existem algumas formas de interpretar a vida que estão erradas, certo? De acordo com o nosso pensamento. E se nós não tivermos humildade de trocar esses óculos, que é não nos amoldar ao padrão desse século, e botar novos óculos, que são os óculos que são nos ensinados segundo a palavra de Deus, nós vamos continuar vivendo, dando murro e ponta de faca, e a nossa vida não anda. Gente, a gente pode afirmar isso com certeza absoluta. Existe sim um manual, existe uma forma de você viver que vai lhe capacitar a chegar mais longe. Existe uma forma de viver que vai levar você a ser feliz segundo os parâmetros de Deus, sabe? Olha, vamos dar um exemplo? Nem todo mundo nasceu para casar, sabia disso? A Bíblia diz que Deus fez alguns para ser eunuco. O que é ser eunuco? Para não casar, simplesmente para viver, né, a sua vida normalmente. São pessoas que não vão arder em desejo, porque a Bíblia diz que quem arde em desejo é bom que tenha então um companheiro ou uma companheira. Tá, mas existem pessoas que não têm, certo? Jesus foi eunuco, ele não tinha, certo, atração. Paulo foi outro, ele também não tinha, ele não se casou. Pedro já era casado, antes mesmo dele ser chamado, ele era casado. Então existe isso, ok? O que eu quero dizer com isso? Então, com relação ao casamento, muitas pessoas, quando elas vão olhar para o casamento hoje em dia, elas olham com a visão 99% negativa. Por quê? Porque o casamento no século XXI, sem Deus, eu posso te dizer, ele é impossível. Ele é impossível de dar certo. Porque as pessoas, elas se desenvolvem, elas têm a sua mentalidade, elas têm a sua forma de pensar, e aí você pegar outra pessoa que se desenvolveu com outra mentalidade, com outra criação, né, com outra forma de viver, e juntar essas duas pessoas, é só Jesus na causa. É só Jesus para o negócio acontecer. Então, assim, a Bíblia diz, como que pode andar dois juntos se eles não tiverem o mesmo pensamento? Não tem como. Não tem como. A felicidade, ela está em muitas coisas que nós resolvemos ser sinceros com nós mesmos. Por exemplo, a Bíblia diz que se estiver numa mesa, certo, Cristo, nessa mesma mesa não pode estar Belial, que no caso Belial é um dos nomes usados para o diabo. Se tiver luz no lugar, não tem como as trevas entrar. Então, não tem como duas pessoas se relacionarem quando elas têm, né, uma distinção muito grande na sua forma de pensar, e principalmente na sua forma de pensar sobre Deus, porque isso é o primário, isso é a coisa principal. Preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. Aquilo que você ama, em primeiro lugar, é o que controla a sua vida. A Bíblia diz que o que a gente tem que amar em primeiro lugar é Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e entendimento. É o que a Bíblia diz. Nem sempre esse é o nosso amor maior, ok? Então, às vezes, você ama alguma coisa mais do que tudo. O que pode ser? Não sei, pode ser a sua inteligência, pode ser algum dom que você tenha, pode ser a sua beleza física, pode ser que você ache que você tem uma capacidade muito grande de comunicação, de fazer coisas. Não sei, tem muita gente que ama muitas coisas acima de Deus. Eu só sei de uma coisa, eu só sei que para que a sua vida possa andar em todas as áreas, você precisa amar Deus em primeiro lugar. Pastor, como é que funciona isso? Amar Deus em primeiro lugar é você começar a direcionar a sua vida para Deus.
E como é que isso acontece? Quando você então começa a gastar mais tempo diante de Deus. Por exemplo, você começa a orar na sua casa, antes de dormir, quando você acordar. Não precisa ser uma hora. Você pega a Bíblia, você pega um devocional, hoje em dia tem tanto material bom, você lê aquilo, você ora. Você começa com isso, certo? Até que chega um ponto que você tem uma família e você pode começar a fazer isso dentro da sua casa. Você ora junto com a sua família, antes de comer ou antes de dormir, e por aí vai. E o que acontece? Quando você vai dessa forma, andando nessa direção, você vai ver que isso vai se tornando cada vez mais comum e você vai se fortalecendo nesse amor por Deus. Até o ponto de você estar querendo escutar algumas músicas que falam sobre Deus. Isso então já vai fazendo parte, por exemplo, da sua playlist aí no Spotify. E até que você fica curioso por conhecer alguns congressos, você vai num congresso de está sendo falado alguma coisa importante e aquilo ali vai fazer bem para você. Você começa a adquirir livros que fazem sentido, livros inclusive que têm os princípios da palavra de Deus, que vão fazer sentido até no seu campo profissional, no seu campo pessoal. E quando você vê, então, você está rodeado, certo, de coisas que são de Deus. Então, o que você ama mais? Eu te explico. O que você mais ama é o que você gasta mais tempo, o que você gasta mais dinheiro, aquilo que você não consegue viver sem. Se alguém falar assim, vou arrancar de você, você morre, você quer morrer, fica desesperado. Quando você faz essas perguntas para si mesmo, você consegue então começar a entender o que você ama mais. E se não é Deus, eu te digo, é totalmente possível de isso acontecer, certo? É totalmente possível, porque isso acontece não pela sua força. Porque você vai dizer assim, eu quero tirar isso, eu quero Deus, e você não vai conseguir pela sua força, mas você vai fazer uma oração. E a oração que você faz é simples, a oração é assim, Deus, eu quero viver a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Me ajuda. Eu sou um ser humano falho. Faz por mim. Eu oro em nome de Jesus. Se você entender o poder que existe na oração, a sua vida muda completamente. Eu já dei esse testemunho. Quando eu fui para a igreja, eu fui jovem, né? Já tem 19 anos que a minha vida é só pregar o evangelho. Eu fui com 15 anos. E eu lembro que eu tinha uma namorada e eu tinha muitos amigos. A gente ia para muitas festas, a gente gostava muito de ir em micareta e tal. E assim, eu fui para a igreja e eu lembro, quando eu ouvi uma palavra, aquilo penetrou no meu coração e eu lembro, Deus falou comigo, você vai viver para pregar a minha palavra. Eu nunca quis isso, nunca pensei em negócio de pastor, para mim isso era ridículo. Eu via aquelas coisas da televisão, eu tinha vergonha, aquela encenação lá de demônio e tal. E aí então, o que aconteceu comigo? Eu abandonei todas essas coisas, eu parei, eu falei, olha, eu vou dedicar minha vida para cumprir então, esse chamado que Deus me deu. Só que eu lembro que eu tinha uma namorada na época e eu não conseguia largar aquele namoro, porque, infelizmente, eu já tinha uma vida sexual ativa e aquilo ali era difícil demais de largar. E eu lembro, então, que o Senhor Deus, né, Ele foi me ajudando, porque eu disse, Senhor, eu quero viver para o Senhor. E eu sei que não adianta, eu tenho 15 anos, eu não vou desenvolver um relacionamento com essa idade, tem outras coisas para me fazer, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar a outras coisas. E eu lembro muito bem de Deus ter feito isso por mim. Deus ter me abençoado para que eu pudesse sair daquele relacionamento e dedicar a minha vida, certo, para outras coisas que me fizeram crescer melhor. Mas aquilo era impossível, porque de alguma forma, certo, aquela vida sexualmente ativa era um Deus na minha vida. Era a idolatria do meu coração. Então a gente precisa pensar sobre isso. Qual é a idolatria do nosso coração? Se a gente não jogar essa idolatria fora, se a gente não pedir para Deus tirar, a gente nunca vai viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu lembro muito bem, depois que eu fui livre disso, eu indo para a escola, eu ia a pé para a escola, e eu andava assim, indo para a escola, é como se eu estivesse flutuando, porque é como a Bíblia diz, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. O que é exceder o entendimento? Você não consegue imaginar como aquilo, sabe, é maravilhoso. A paz de Deus excede a sua forma de entender. Então, assim, eu lembro de eu ir para a escola, é como se eu estivesse assim, sabe,
flutuando, porque o meu coração era cheio de paz, cheio de alegria, era cheio dessa graça de Deus. Então, eu posso te dizer isso. Se você hoje escolher junto comigo, no final dessa mensagem, fazer essa oração: Deus, por favor, me ajude a abandonar esses ídolos, porque eu quero viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te garanto, a sua vida vai mudar muito e para melhor. Você pode dizer assim: pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo do que Deus quer para mim, não sei o que eu quero para mim. Aí é que está. Deus nos ama mais do que nós nos amamos. Essa é a grande questão. Quando você diz: mas eu me amo e eu tenho medo de ser frustrado por Deus, eu tenho medo de Deus me decepcionar. Aí é que está. Ele te ama mais do que você se ama. Às vezes nós estamos viciados em algumas coisas e a gente fica com medo de Deus nos decepcionar. Mas Deus nos ama mais do que nós nos amamos. E quando a gente faz essa oração, pode parecer que em alguns momentos Deus está arrancando uma parte de nós. E quando a gente acostumou a viver com alguma coisa em primeiro lugar, né, aquela coisa ali parece que faz parte de nós, mas não é parte de você, certo? É algo só que está em você. E quando aquilo ali sai, dá uma dor, óbvio. Mas a verdade é que o Senhor vai te preencher com essa paz que excede todo entendimento. Então, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você não vai encontrar isso em nenhum lugar. Nenhum tipo de relacionamento pode te dar, certo, essa sensação, essa plenitude, certo, esse contentamento que Deus pode te dar. Nenhum tipo de condição financeira que você puder adquirir nesse mundo pode te dar essa paz, esse contentamento que Deus te dá através aqui da vontade dele, certo? Nada que você tiver, nem fama, nem poder, nem sexo, nem dinheiro, nem muitas amizades, nada. Isso é claro por pessoas que já viveram por isso e claro por pessoas que viveram isso e relataram na Bíblia. Salomão foi um homem que teve tudo, ele teve os melhores jardins, que tiveram as melhores árvores para ele comer, dos melhores frutos. Ele teve as melhores carruagens, os cavalos mais bonitos. Ele teve os melhores músicos para cantar para ele. Está registrado em Eclesiastes, certo? Ele teve todas as mulheres que ele quis. Ele casou com 700 mulheres e ainda teve 300 concubinas. Concubinas eram as mulheres que trabalhavam para as esposas. Esse homem, então, ele o quê? Ele mesmo disse que ele doou o coração dele para a bebida, experimentou todos os tipos de bebida que havia na época, ele experimentou todas as iguarias que existiam naquela época, ele teve acesso a todos os tipos de perfume e roupas que eram as de melhor qualidade que existiam no mundo antigo. E sabe o que ele diz? Ele diz assim: tudo isso é vaidade. Sabe o que significa a palavra vaidade? Uma bolha de sabão que você solta, sabe? Igual naqueles brinquedinhos de criança. E ela é bonita, e ela vai passando, mas ela se explode ali. Então a verdade é que essas coisas, elas não nos preenchem. Alguém vai dizer assim: pastor, não preenche porque você nunca teve. Se você tivesse, você ia ver que preenche. Não preenche, não. Não preenche, não. Eu conheço muita gente que já teve tudo isso e chegou nessa situação e dizer, realmente, não preenche. Agora, existe muita pessoa que não tem esse entendimento, né, para compreender isso e que continua lutando para achar que quanto mais riqueza, mais fama, mais você vai ser feliz. Isso é um engano. Eu estou te apresentando a vontade de Deus e a sua vida pode mudar hoje através dela. Para a gente entrar na fase final e orar, verso número 3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além daquilo que vocês devem pensar. Pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Sabe o que acontece quando a gente usa o nosso corpo para a glória de Deus e quando a gente começa a viver uma vida que a gente desfruta da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, a gente começa a ter a noção de quem nós somos de verdade. Isso é um grande problema no século XXI. As pessoas, elas não têm noção. Você já viu?
tem gente que na verdade não é nada e que se acha muito. O Salomão escreveu assim, é melhor você não ter nada e reconhecer que você não tem nada, do que você não ter nada e ficar querendo achar que você é alguma coisa. E hoje em dia, né, as pessoas elas estão sempre nesse pensamento de que elas são mais do que de fato elas são. E o texto está dizendo que quando a gente compreende, então, quem Cristo é e a sua vontade, a gente então cai em si, a gente entende quem a gente é. E a gente pensa de forma moderada em quem eu sou. Então você vai saber até onde você pode chegar, até onde você pode falar, até onde você pode ir. Isso muda a vida da gente. Porque tem muitas pessoas que sabem o que é certo falar, mas nunca sabem a hora de falar. E por não saber a hora de falar, o certo que tem acaba virando errado. A Bíblia diz como maçã de ouro em bandeja de prata, que era um enfeite muito nobre que tinha na casa dos reis, das pessoas ricas, está escrito como maçã de ouro em bandeja de prata, é a palavra certa falada na hora certa. Então, tem muita gente que por não saber quem é, não se colocar no seu lugar, fala até o que é certo, mas fala no momento errado. É um problema muito grande. Então, aqui o texto está dizendo que, conhecendo a vontade de Deus, a gente consegue se colocar no nosso lugar, sem achar que a gente é mais e nem menos. A gente está exatamente onde a gente deve estar. E diz, como cada um de nós tem um corpo, com muitos membros, e esses membros não têm a mesma função, assim em Cristo, nós também nos tornamos um corpo. Aqui ele vai dizer então o seguinte, para a gente encerrar. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer é uma mudança de mentalidade sobre como a gente usa o nosso corpo, depois é uma forma de mudança de como a gente enxerga o mundo, depois é a gente viver a vontade de Deus para a gente conseguir compreender quem nós somos, e depois ele vai falar sobre uma capacidade da gente entender como a gente pode ajudar as pessoas. Porque ele vai dizer então que nós, quando nos unimos por amor a Jesus, nós podemos ajudar as pessoas da forma certa. Vou te dizer uma coisa, a gente faz muito bem para as pessoas quando a gente faz obras sociais. E esse é um papel muito grande da igreja. Você vê Tiago, capítulo 1, 27, diz assim, a verdadeira religião é você ajudar os pobres, órfãos e as viúvas, certo? Mas você vai encontrar Jesus dizendo o seguinte, que se você levar até essas pessoas o pão, o cobertor, a comida, a casa, tudo, mas você não falar de Jesus para essas pessoas, vai faltar aquilo que é mais importante. Se você só falar de Jesus e não levar nada, está totalmente errado. A Bíblia diz, se você vai lá e fala de Jesus e diz, Deus te abençoe, e deixa a pessoa passando fome, você pecou. Mas quando você leva somente, certo, o que as pessoas precisam, humanamente falando, e não leva Jesus, está faltando o que é principal. Porque Jesus é que traz o acalento da alma, é Jesus quem traz o acalento do espírito, é Jesus quem tira o medo da morte do coração das pessoas, é Jesus que afasta do coração das pessoas o terror das aflições, das preocupações, das ansiedades. A Bíblia diz que para vencer a ansiedade é oração. Hoje em dia no mundo não tem outro lugar para a gente se chegar a não ser Jesus. Se a nossa ansiedade é uma ansiedade da vida, não uma ansiedade que é doentia, a ansiedade doentia se trata no psicólogo e no psiquiatra. Agora as ansiedades da vida que nos perturbam, é Cristo. A Bíblia diz, ora a Cristo. Então vai dizer sobre isso, sobre como a gente deve então ajudar as pessoas e colocar esse amor em ação. Então, o apóstolo Paulo nos deixa essa mensagem. Espero que no nome de Jesus, Deus nos dê graça para que a gente então possa usar de forma diferente a nossa vida, o nosso corpo, não pelo nosso poder, mas pela graça. Jesus diz que a gente pode clamar por essa graça e pedir, Senhor, eu não tenho a fé suficiente, eu não tenho a força suficiente, nem a graça suficiente, mas me entrega ela, eu preciso. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração? A gente pode cantar também, por favor? Se você puder, por favor, só recline a sua cabeça e vamos orar. Senhor, a nossa oração nesse dia é para que o Senhor possa nos ajudar, nos derramando graça
nos derramando fé, nos derramando, Senhor Deus, a sua presença. Nos ajude, Senhor Deus, para que nós possamos chegar a viver a tua vontade, que é boa, agradável, perfeita. Ó Deus, isso parece até uma utopia, viver algo que é perfeito na terra, mas existe. O Senhor Jesus nos traz esse nível de graça. Está escrito na palavra do Senhor que a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para completar. Está escrito que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Senhor, se alguma coisa boa estava caindo no nosso colo e a gente estava deixando embora por falta de sabedoria, entrega a sabedoria para nós hoje, para que nós possamos, ó Deus, reter nas nossas mãos as bênçãos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, muda a nossa vida nesse dia de hoje, arranca os ídolos do nosso coração, nos ajude a te amar em primeiro lugar, nos tira do sofrimento, Senhor Deus, que muitas vezes acontece pelos tormentos na vida espiritual, pelos tormentos na vida sentimental, pelos tormentos na vida financeira, na vida profissional, pelos tormentos na vida familiar, pelos tormentos na vida social. Ó Deus, todas estas coisas que tentam nos roubar a alegria, a paz, a fé, que tentam nos colocar para baixo, que tentam nos fazer ficar numa posição fetal, como se nós não tivéssemos como reagir. Ó Deus, derrama a sua graça sobre nós. Nos ajude a ficar de pé mais uma vez. Como diz a tua palavra, ponte em pé, porque eu estou falando contigo. É a sua palavra, Senhor. Desperta o nosso coração para essa verdadeira fé, onde nós vamos invocar o nome do Senhor e vamos ter resposta. Jesus está vivo, Jesus continua falando, Jesus continua tocando os nossos corações, Jesus continua usando as pessoas, Jesus continua mudando a nossa vida. E esse dia de hoje é uma grande oportunidade de nós orarmos, de nós cantarmos, depois de eu poder orar, Senhor Deus, por cada um que assim necessitar. Pai, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor nos dê aquilo que o mundo não pode nos dar, aquilo que a psicologia não pode nos entregar, aquilo, Senhor Deus, que as questões sociais, as questões humanas não conseguiram colocar na nossa mente, no nosso coração. Derrama, Senhor Deus, para nós esse Espírito Santo. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso louvor. Vamos cantar Jesus.